Bom, acho que a gente já pode começar o nosso evento de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Eu vou passar a palavra para o Hauck, que vai fazer uma breve introdução em inglês. Eu espero que todos entendam. Hauck, please. Thank you, Jonathan. My name is Hauke Holtkamp. I am the CEO of eComply. I do not speak Portuguese, maybe a little bom dia. Thank you very much. Happy to have you here. I'm very excited about this webinar. I'm dialing in from Munich in Germany. It's 4 in the afternoon here. I'm glad to have you here. I'm very much looking forward. eComply, for those of you who came on other routes, we are a software developer and software provider for compliance software in Brazil that is especially relevant right now because of the LGPD data protection. We've gone through something very similar in Europe 2 or 3 years ago, and we're very excited to see the developments in Brazil right now. I'm very much looking forward. Thank you, Paula. Thank you, Carol. Thank you, Hauck. Obrigado a todos, então, pela presença. Hoje nós temos mais um webinar aí que vai ser bastante interessante, né, com um caso real aí de desafios que foram superados aí usando design, user experience, né, legal design. O eComply é um software de gestão de proteção de dados, né, tem soluções de compliance para privacidade e proteção de dados e está no Brasil desde 2019, né, e a gente vem produzindo esses conteúdos, conversando com o mercado, ajudando tanto consultores como as pessoas do time de privacidade interno de algumas empresas. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais, a Carol Hanud e a Paula Starling, né? Elas tiveram um desafio grande aí, conseguiram superar, a gente vai ouvir delas aí sobre isso, né? E eu gostaria de agradecer demais a disponibilidade e a participação, né, a aceitação do convite por parte da Carol e por parte da Paula. Hoje, como está um pouco diferente, nós temos duas convidadas, né? Eu gostaria de fazer uma breve introdução da Paula. Ela vai iniciar, né, o nosso webinar para explicar um pouco do papel do DPO, né, o que eles fizeram lá no Anima Educação para resolver esses problemas. A Paula é advogada, ela é DPO do Anima Educação e ela é mestranda também, tem um mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais. Paula, por favor, eu vou passar a palavra para você, depois eu faço a introdução da Carol, né, e a gente já começa aí nosso bate-papo, né, eu espero que seja bem descontraído. Bem-vinda e muito obrigado pela disponibilidade. Obrigada, Jonathan, obrigada, Carol, obrigada, Hauck e Lucas, pelo convite. Estou muito animada de estar aqui conversando com vocês. Então, meu nome é Paula, eu sou TPO da Anima Educação, a gente está em 12 estados, somos mais de 25 marcas. Então, eu iniciei o processo de implementação da LGPD na Anima em janeiro de 2020. Foi um grande desafio, porque a Anima tem um espectro muito grande de titulares de dados, que a gente, cujos dados a gente capta, coleta, usa, etc. Então, a gente tem empresas na área da educação, majoritariamente, né? Graduação e pós-graduação, educação executiva. A Anima é dona também da Le Cordon Bleu, por exemplo, de cozinha, gourmet. A gente tem titulares que são crianças e adolescentes. Então, o grande desafio foi em como pensar num programa de LGPD abrangente que pudesse comunicar verdadeiramente com esses públicos que são tão diferentes, distintos entre si, e como que a gente poderia alcançar os corações dessas pessoas e não só as mentes, né? Como que a gente pudesse ter uma comunicação fluida com essas pessoas. O grande ponto para a gente iniciar esse projeto foi pensar que no Brasil, infelizmente, a gente não tem muita educação digital, a gente não tem muito letramento digital. Então, como premissa básica, a gente entendeu que, para além de privacidade e proteção de dados, que era um assunto um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais complexo, a gente não tinha a base, que era um letramento digital, né? Principalmente essa geração que iniciou a cultura na internet, que já nasceu com a internet em voga. Então, a gente pensou muito, muito no pilar de comunicação e treinamento como um nosso principal, um foco principal. E a Carol ajudou muito, entrando conosco em parceria, para fortalecer essa parte de educação digital, né? Então, como DPO, né? Então, a gente, pensando aqui um pouco nessa figura, eu sou advogada, então eles escolheram um DPO advogado, né? Mas o DPO ele tem que conversar com interesses
multidisciplinares, né? E conhecimentos e campos de conhecimento multidisciplinares. Então, eu estou hoje dentro do compliance, mas poderia estar dentro de um TI, dentro de um jurídico. A grande sacada de um perfil de GPO é que ele tenha relacionamentos interpessoais bastante fortes, né, na companhia, saiba bastante organograma, relações, como que são os processos da companhia, e que tenha uma maleabilidade de interesses que dialogam ali com o direito, com processos e projetos, né, gestão de processos e projetos, com um pouco de segurança da informação, com a questão de inteligência artificial, etc. Então, a Carol foi convidada por nós em março desse ano para a gente iniciar o processo e o projeto de legal design aplicado aos nossos documentos de LGPD, né? Então, quando a gente pensa em privacy e UX, a gente pensa em desenvolvedores, designers, advogados e profissionais de privacidade no contexto de LGPD, né? Então, quando a gente pensou no nosso projeto de privacy e UX, e eu vou explicar um pouquinho rapidinho o que é isso, eu vou só dar um disclaimer que minha voz está muito ruim, minha garganta está muito ruim, então vocês vão ver, às vezes, tossir um pouquinho, pegar uma água, mas tá tudo certo. E a gente pensou em humanizar a privacidade, humanizar também a passagem de informação do fluxo de dados para o usuário, né? Pensando nesse público diverso que a gente tem. E aí eu queria trazer algumas curiosidades, né? Um pesquisador da Alemanha, há um tempo atrás, foi ler vários avisos de privacidade que estavam disponíveis no site para determinar se eles eram avisos adequados, se eles eram inteligíveis, se estavam razoáveis, objetivos. E, por exemplo, da Amazon, ele levou 8 horas para ler o documento inteiro, não só realmente por quão longo era o documento, mas pela complexidade do documento, né? E quando a gente acessa a internet, a gente recebe um disparo absurdo de pop-ups, de notificações, e a gente não necessariamente sabe, tem conhecimento do que a gente está aceitando, autorizando, eventualmente o que eles estão traqueando por trás desses pop-ups, dessas notificações. E na Ânima, na hora da gente mapear as atividades de tratamento de dados e pensar na atribuição de bases legais, a gente estrategicamente pensou em como o consentimento, depois do Marco Civil da Internet, com a vinda da LGPD, em como que a gente está vendo uma gradual fadiga desse consentimento. Não só as pessoas não leem os avisos, não conseguem realmente aprofundar naqueles avisos e às vezes dão um opt-in sem olhar, sem ler, sem se preocupar em estudar aquele documento, como também a gente se importou na efetividade desse consentimento, né? Nem sempre, para todas as atividades, o consentimento é a base legal mais apropriada e mais eficaz, pelo contrário, normalmente não é, ela é utilizada de forma mais residual. E isso depois de a gente ter uma derrogação aí parcial do Marco Civil da Internet, que a gente desconstruiu um pouco esse modelo de consentimento como uma base legal fundamental para tudo. E aí, bom, o outro lado da moeda da gente não usar o consentimento para tudo, que realmente ele está numa evolução para desuso, para utilização em casos muito particulares, dados de vulneráveis, dados sensíveis, a gente tem uma outra base legal, que é o legítimo interesse, e que ela, por ser mais aberta, digamos, como diz Marcia Leonardi, ela não pode ser uma carta branca, e o artigo 10 da LGPD tenta um pouco arredondar as bases do legítimo interesse para tentar torná-lo legítimo o máximo possível, um legítimo interesse, porque por ele ser mais aberto e flexível, ele exige uma argumentação jurídica e uma fundamentação mais forte. E a gente usa o Privacy UX justamente para nos auxiliar nessa robustez de legítimo interesse, mas pensando não algo pro forma, não algo do tipo de defesa em tribunais para a empresa. A gente pensa no Privacy UX, como o próprio nome diz, focado, centrado no próprio usuário. Então, o que uma criança de 12 anos precisa saber e qual é a forma de alcançar essa criança de 12 anos ao a gente elaborar um aviso de privacidade para ela, né? Então, qual que é a linguagem que ela usa, qual que é o formato cognitivo, de inteligência, racional, etc., que para ela ficaria mais confortável em receber um documento, porque para ela é importante também, como titular dos seus dados, em ter essa informação da forma mais clara e objetiva possível. A forma como a gente vai comunicar
essa utilização, esse fluxo de dados para esse perfil, não vai ser a mesma estratégia, a mesma comunicação que a gente vai utilizar para um executivo da HSM, por exemplo. A Ânima é dona da HSM, que é uma grande empresa de educação executiva, e ali a gente tem executivos com doutorado, pós-doutorado, né, de 40 plus anos, e que ali, obviamente, a comunicação vai ser diferente, né? E ao implementar esse grande projeto de Privacy UX internamente, a gente pensa não só no público externo e como que essa comunicação se dará, mas também no público interno, né? Então, como que a gente passa um assunto extremamente complexo, não regulamentado, porque a LGPD ainda é pouco regulamentada, a gente tem alguns pareceres da ANPD ainda e ela está trabalhando pouco até então. Se já é um assunto difícil para advogados, como que a gente passa isso para os nossos colaboradores e funcionários que aplicam a LGPD literalmente todos os dias? Eles usam, manipulam, compartilham, acessam dados, arquivam dados todos os dias. Então, esse foi um segundo desafio para a gente, porque, novamente, esse pilar de conscientização e treinamento, para nós, é o principal nesse momento de pouca regulamentação e pouca decisão jurídica a respeito da LGPD. A gente tem que passar de forma maleável, simples, lúdica, educativa para os nossos colaboradores, essa matéria complexa, aberta, difícil até de concretizar, até para advogados, né? Então, a Carol, quando ela entrou no nosso grande projeto em LGPD, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso logo daqui a pouquinho, ela entrou com uma grande sessão, uma mini sessão de Design Thinking para as nossas áreas-chave, né? Então, marketing, comercial, que usam muito legítimo interesse como base, nosso TI, e a gente tentou entender ali quais eram as principais dores, as principais preocupações desse tema nas áreas específicas das pessoas, porque a gente sabe, a pessoa só quer terminar a tarefa, concluir a tarefa. Ela está focada na tarefa do dia a dia dela. A gente vai somando obrigações acessórias de compliance, de privacidade, de segurança da informação. Isso gera um estresse adicional para aquela pessoa, né? Então, a gente pensou em como iniciar esse projeto pensando nas dores, nas necessidades e no que as pessoas queriam com esse assunto dentro da empresa, né? Então, falei aqui um pouco de LGPD, de GPO, como que a Ânima está, um pouco de Privacy UX. E aí, eu queria falar rapidamente sobre o estado da arte hoje no Brasil. Se na Europa está assim, que a gente tem vários artigos e várias experiências e exemplos lá fora, aqui, muito mais. Na Europa, eles tiveram uma grande diretiva em proteção de dados 95, em 2016, a publicação da GDPR, em 2018 ela passou a valer. E foi um caos para implementar a GDPR, sendo que eles já têm uma cultura de proteção de dados desde a década de 70, 80. No Brasil, isso a gente não vai ficar de fora. A gente tinha o nada, o buraco negro, o Marco Civil da Internet nem era aplicado na prática, né? O consentimento, o microsistema de consentimento do Marco Civil da Internet não era aplicado. A gente veio do nada para o muito rígido, né? Então, a gente tem exemplos do estado da arte hoje no Brasil de que o estado da arte hoje é a confusão por default, é a confusão por design, ou seja, a gente tem avisos, a gente tem pop-ups, a gente tem notificações que foram desenhadas para te confundir como titular, para te causar estranheza, para você não entender aquilo e ter que dar um opt-in, autorizar de qualquer jeito, né? Eu não sei aqui quantos conhecem, acho que todos, quantos usaram o Face App, né, que é aquele aplicativo que tira a foto, é gratuito, e te faz virar como você vai ficar daqui alguns 30, 50 anos, como você aparentará velhinho, né? Se vocês leram aquele aviso do Face App, não sei se vocês leram, mas ele concede uma licença permanente, irrevogável, perpétua, para uso do seu nome e da sua foto, para qualquer finalidade própria do Face App ou de terceiros. Então, a gente percebe por aí que não só as pessoas não leem os avisos, como realmente os avisos são desenhados para criar confusão. Inclusive, tem uma prática muito famosa no meio de privacidade, que é o Zombie Apocalypse Clause, que é justamente isso, eles inserem uma cláusula nos avisos de privacidade, falando, olha, se chegar em algum determinado momento em que os humanos começarem a se alimentar de carne e isso infectar pessoas e criar um sistema pandêmico de infecção e as pessoas se tornarem zumbis, olha, essa cláusula de restrição não vai ser aplicada. Bom,
Ninguém lê isso. Existe essa zombie apocalypse clause em vários avisos de privacidade, né? Então, para ver como que as pessoas até zombam do tema, porque realmente o estado da arte é de confusão e estranheza, né? Em outro momento, só para uma outra curiosidade, vocês sabem que o tio Zuckerberg do Facebook foi convidado no Congresso depois daquele grande problema com Cambridge Analytica, né? Aquele problema todo de vazamento de dados e uso de dados para finalidades distintas, né? Ele foi convidado a dar explicações no Congresso, né? E uma fala de um senador que foi sensacional. Senhor Zuckerberg, você estaria confortável de nos dizer em qual hotel o senhor dormiu ontem? Aí ele, bom, não. Senhor Zuckerberg, você estaria confortável em nos mostrar as últimas 2 mensagens que você compartilhou com seus amigos nos últimos 20 minutos? Ele, não, bom, não. Bom, então é exatamente isso, né? A privacidade hoje, ela está para além da LGPD, para além da GDPR. O Privacy UX vai conversar muito com Privacy by Design e Privacy by Default. A gente precisa criar mecanismos intuitivos que eles se originam, a partir do momento que se originam os objetos, os grandes projetos, as grandes inovações, para que a gente não precise ter que contar unicamente com mecanismos legais ou com avisos de privacidade. E então o Privacy UX vai chegar para realmente nos livrar das amarras pro forma, para inglês ver, para a gente criar realmente mecanismos de contar com o apoio da confiança, né, da fidúcia e da transparência do nosso fluxo de dados na companhia junto ao nosso titular de dados. Então, é mais ou menos essa grande salada mista. Eu acho que as empresas vão se beneficiar muito da utilização do Privacy UX, combinado com Privacy by Design e Privacy by Default, claro, junto com o aporte de segurança da informação, para a gente trazer para os nossos titulares realmente a humanização desse assunto, a transparência e a objetividade, para que, a partir dessa interlocução, dessa comunicação, eles se sentem seguros nesse ambiente que está agora majoritariamente digital, né? E que eles tenham segurança de que aqueles dados vão ser utilizados para aquelas finalidades expressas e explícitas para ele no momento da coleta. Eu acho que eu já falei demais. Foi esse o grande plano que eu queria trazer para vocês. Jonathan, vou passar para você, para a Carol apresentar agora do lado dela, um pouquinho. Paula, muito obrigado. Eu queria destacar aqui que a Paula, ela está doente, ela se esforçou para participar do webinar, isso é fantástico, né? A gente poderia ter cancelado, mas ela mesmo assim quis continuar. Então, obrigado pelo teu esforço, né? Eu queria já deixar Vamos torcer para que não seja Covid, né, Jonathan? Tomara que não, mas você está bem, você está bem, você está bem, né? Agora, eu queria já deixar aqui aberto, né, para o pessoal que quiser fazer perguntas para você, mas ao final, usar o Q&A, e aí a gente consegue depois responder algumas perguntas, porque foram diversos assuntos muito relevantes, a transparência realmente é o mote, né, da LGPD, e se a gente não comunicar algumas questões de privacidade e proteção de dados de forma lúdica, né, dependendo do tipo, da categoria do titular de dado, realmente é a maior mentira da internet, como dizem, né? Esses Jonathan, inclusive, desculpa te interromper, queria que você mostrasse para o nosso público, eu esqueci, antes da gente passar para a Carol, queria que você mostrasse para o nosso público a nossa one page de ensinando proteção de dados para o nosso público, interno e externo, principalmente crianças e adolescentes, que Carol e Lorar fizeram para a gente, né? Carol e Lorar do Estúdio Mater. Queria que você mostrasse para todo mundo um exemplo que eu acho que ficou um case maravilhoso e acho que pode servir de inspiração para todo mundo que queira ingressar nesse grande mundo de Privacy UX aliado ao Legal Design. Aí, vocês vão ver, a gente desenvolveu esse grande one page com base no nosso aviso externo de privacidade. Então, o aviso externo de privacidade é aquele documento que para outras empresas é chamado de política de privacidade, né? A gente explica para a pessoa qual é o fluxo de dados dela quando ela entrega esses dados para a companhia, desde o momento da coleta, passando pelo arquivamento, compartilhamento, utilização propriamente dita, até eliminação. E esse one page é o introdutório do aviso externo. Ele ainda não é exatamente o documento em que a gente explica o fluxo de dados, mas a gente ensina sobre proteção de dados, explica para ele numa introdução rápida o que é isso aqui,
E aí, o próprio aviso de privacidade, a Carol e a Lorar, do Estúdio Mater, fizeram esse documento em formato de quadrinho. A gente tem a PRI da privacidade, que foi pensada pela Carol, que é uma cientista de dados adolescente, preta. Isso foi muito importante para a gente dialogar com os nossos diferentes públicos, né? E ela explica junto com o gatinho, o irmão dela, né? O Tufus é o gatinho e o irmão, qual que é esse novo aspecto de proteção e privacidade de dados, e como que ele vai ser aplicável no dia a dia do nosso público. Então, foi bem legal. Esse é só um introdutório, e todos os nossos documentos a gente divide nisso, né? Usando o Legal Design, Visual Law, mas dividindo documentos lúdicos e documentos mais formais, a depender do público-alvo, né? Do nosso documento. Então, eu queria mostrar para vocês. Ficou bem legal. Obrigada, viu, Jonathan? Desculpa te interromper. Perfeito. Paula, eu vou pedir para o pessoal interagir pelo Q&A, então, e ao final aí você se recupera aí, que você falou bastante, está com a garganta ruim. Eu parei de compartilhar já, né? Eu vou passar a palavra para a Carol, né? A Carol, ela é fundadora e CEO do Estúdio Mater, ela é professora da FGV Direito, ela é advogada também e também é legal designer, e é uma grande amiga aí. Carol, bem-vinda, muito obrigado pela participação, né? Por favor, eu queria já direcionar algumas questões aqui. A Carol vai explicar um pouquinho o que é legal design, né? Quem é o usuário do ponto de vista da empresa. Então, acho que esses pontos todos que a Carol vai falar são muito legais aí para a gente tentar aplicar, né? E deixar mais transparente, mais fácil a compreensão para os titulares, porque existem diversos titulares, e realmente um bloco de texto jurídico não é a melhor forma de se comunicar com os públicos. Carol, por favor, ensine para a gente aí as questões aí. Imagina, que isso, é diálogo. Eu vou começar falando que eu testei ontem, não é Covid, mas a voz também não nega, então tô eu e a Paula aqui com um resfriadão, se Deus quiser o da Paula também. Mas, enfim... Sincronicidade, né? Exatamente, é só para mudar o tom de voz um pouquinho, né? Mas eu agradeço muito o convite, no nome do Jonathan, mas também, enfim, toda a comunidade aí, Comply, e vocês todos que estão participando. Obrigada, Paula, pelo esforço também aí. A Paula deu aquela aula maravilhosa, né, sobre as questões muito técnicas da LGPD, mais específicas, jurídicas ou regulatórias. Eu, obviamente, estudei um pouco, claro, enfim, direito digital, LGPD, regulamentação de compliance em geral, mas o meu papel quando eu trabalho num projeto desses é simplesmente fingir que eu não sou advogada, fingir que eu não tenho a formação técnica que eu tenho, justamente por questões mesmo, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não posso acoplar dois serviços, né, na mesma prestação, e por outro lado eu assumo uma postura mesmo de legal designer, de trabalhar com, por exemplo, a minha sócia Lorar, que está aqui, para implementar um processo que envolva uma preocupação mais apurada de qual é a cultura desse cliente, como esse cliente entende que os documentos têm que ter, eventualmente, um output X ou Y, qual que é o tom de voz desse cliente, qual que é, então, o manual, né, de marca, de branding que esse cliente tem. Então, a gente trabalha com ilustração, vídeo, eventualmente também com quadrinhos, com design gráfico, com design thinking, com design sprint. A gente pega um ferramental de design, que é, na verdade, uma caixa de ferramentas mesmo. Eu brinco com as minhas alunas, às vezes, mulheres, né? Não que isso seja exclusivo de mulheres, mas eu falo, olha, se você não usa ferramentas, não tem uma caixa de ferramentas, pensa numa caixa de maquiagem ou numa necessaire de maquiagem. Quantas vezes a gente não usa um batom para simplesmente fazer um blush? E todo esse ferramental de design, ele te viabiliza conseguir compreender um pouco melhor qual é o desafio, qual é o usuário interno, né? E que na Ânima, no processo do nosso projeto, a Ânima, então, se uniu à Laureate, e a gente passou a ter muitos mais funcionários a serem afetados, positivamente impactados, esperamos nós, por todos os documentos. E aí isso foi um desafio maior ainda, porque aí você fala, bom, o público era X, agora o público é muito mais do que a gente imaginou. E, portanto, outras unidades de negócio também.
Claro que o que funciona para a Ânima, por exemplo, não necessariamente vai funcionar para uma empresa que tem um outro tipo de empregado, uma outra cultura corporativa, uma outra visão sobre como se comunicar, e a gente tem um desafio de heterogeneidade, que eu particularmente gostei muito, mas que é um desafio, porque você tem pessoas de todos os níveis educacionais trabalhando na Ânima, ou efetivamente sendo clientes da Ânima, né? Por meio de, por exemplo, o que a própria Paula mencionou. A gente tem desde Cordon Bleu, a HSM, por outro lado, as unidades mesmo de graduação, pós, etc. Quando a gente iniciou, acho que isso é muito interessante também do próprio projeto, a Ânima tem uma sacada que foi o grande fio condutor aí para mim, de todos os funcionários serem educadores. Então, eu participei de algumas reuniões de onboarding, a gente fez esse processo de um design thinking mais enxuto com várias áreas, e eu fiquei bastante impactada com o fato de que nem o CEO coloca no seu crachá CEO, ele coloca no seu crachá educador. Falei, bom, então, considerando tudo isso, né, e a abertura da Ânima de inovar, a abertura da Ânima de ter uma cultura muito inovadora, dinâmica, jovem, as cores mais fortes, lúdicas, etc. Eu falei, e se isso fosse o fio condutor? Acho que a gente vai tentar produzir documentos e fazer porque não deixa de ser, né, uma remodelação do programa mesmo de compliance até certo ponto, porque a gente está falando sobre 14 documentos e interfaces diferentes. E se a gente fizesse, então, um fio condutor que é ensinar, que é empoderar, já que todos somos educadores e já que a cultura acredita na importância da educação. E, enfim, a gente está agora caminhando, vamos testar, porque, acima de tudo, quando você começa um processo de legal design, é importante você fazer essa apuração prévia, né? Entender quem é o cliente interno, quem é o cliente externo, qual é a cultura, qual o tom de voz, quais as cores. Se é uma empresa menor que não tem isso tão definido, ajudar essa empresa a produzir isso, mesmo que seja de um jeito muito simples, né? Porque às vezes uma empresa que está te contratando não tem um budget muito grande, não tem aí uma maturidade de marca, logomarca, cores, etc. Mas você pode fazer um pouco esse auxílio e então ir testando. E a gente está agora entrando nesse processo, né, Paula, em breve, de coletar feedback, de engajar com os funcionários, de fazer um diálogo mais apurado com o mesmo time que nos recebeu lá em abril, final de março, para começarmos. Porque, acima de tudo, o legal design ele não tem certezas. Ele tem suposições que precisam ser testadas. E a gente tem que ter essa abertura, essa confiança de fazer ajustes no processo, né? Que é um pouco diferente da lógica do direito. O direito não trabalha necessariamente com essa ideia de abertura para o pode ser, vamos testar, vamos coletar feedback, vamos iterar, né? Que é voltar para aquela hipótese e talvez fazer uma mudança X ou Y. O processo de criar alguma personagem que auxiliasse na compreensão dessa educação também foi importante, também é um voto de confiança da Ânima mesmo, de que, bom, talvez seja mais fácil engajar mais de 25 mil funcionários com um tema tão denso se a gente tiver uma pessoa que está meio que do lado, né? Uma educadora, então, criando um pouco dessa confiança que a gente acha necessário. Mas, enfim, para quem não sabe o que é o legal design, né, Jonathan, acho que eu puxei um pouco o que a Paula tinha falado, mas acho que vale uma introdução. O que você acha? Sem dúvida. Mas, vamos em frente. Contando um pouquinho para vocês, na verdade, o que a gente conhece hoje como legal design? Basicamente, 2001, na Europa, uma professora chamada Colette Brunschwig, professora da Universidade de Zurique, depositou uma tese de pós-doutorado com o título Legal Design, Visualização de Normas Jurídicas. A Colette sempre foi acadêmica, ela continua sendo, ela nunca prestou consultoria, mas vejam só, naquele momento, o orientador dela negou o título de Legal Design, falou, você não pode depositar assim, porque isso não é sério o suficiente. A Colette conseguiu
fazer um processo administrativo e mudar esse título recentemente, 2, 3 anos atrás. A Colette, então, começa a fazer uma reflexão, né, da incapacidade do direito, muitas vezes, de promover uma simplificação de linguagem, uma acessibilidade visual, como isso poderia impactar positivamente quando foi feito em algum tempo e espaço essa questão de visualização mesmo das normas jurídicas, de acesso à informação. Ela começa a conversar com outras mulheres europeias, Helena Rapio, uma finlandesa, advogada, mas também professora lá na Finlândia, e ela, então, começa a atuar no âmbito de consultoria, a Helena, com essa ideia de aplicar o design e o ferramental de design para o direito. A Helena Rapio conhece a Stefania Passera, que é uma italiana que mora na Finlândia há muito tempo, também fazendo mestrado, doutorado na mesma universidade que a Helena. Elas têm uma diferença de idade considerável, mas a Stefania vem do design gráfico, que é a união ideal para você trabalhar num projeto desse, né? Obviamente, a minha linguagem mãe, a minha língua materna é a jurídica. Eu me treinei em design, continuo a me treinar em design, mas eu não tenho a habilidade artística, né? A habilidade visual que, por exemplo, a minha sócia, a Lorar, tem. E é por isso que essas duas mulheres, então, a Stefania e a Helena, começam a produzir coisas incríveis ao longo de 2010, 2015. Fazem, por exemplo, uma biblioteca de consulta para todos vocês, de padrões contratuais aberta ao público da antiga International Association of Commercial Contract Management, hoje World Commerce Contracting. Vocês conseguem achar lá uma biblioteca bem bacana que as duas fizeram juntas. E Margaret Hagan, que as pessoas às vezes acham que é a primeira legal designer, mas não é, que é hoje diretora do Legal Design Lab de Stanford. Quando está na Europa, em 2011, 2012, fazendo seus estudos de, acho que pós-doutorado também, ela entra em contato com esse movimento que está começando, principalmente na Finlândia. E ela, então, volta para Stanford, funda o Legal Design Lab e começa toda, digamos assim, a proliferação aí do conhecimento para várias outras jurisdições. Eu, em 2018, ao sair de um emprego temporário, cobrindo uma licença maternidade apenas no Google, e passar 9 meses descobrindo tudo o que eu não sabia até então na minha vida jurídica, sobre desenvolvimento de produto, integração tecnológica, design sprint, conceitos de marketing digital. Era uma vaga que não era jurídica, eu estava trabalhando com desenvolvimento de negócios e parcerias estratégicas. Eu, então, comecei a procurar respostas, porque já era um incômodo meu pessoal, eu já era professora, de como o direito tinha uma sensação de Matrix, né? Eu brinco, quem não sabe a referência, é um filme, uma trilogia antiga, mas que desde o meu primeiro ano de faculdade eu tinha a sensação de que a gente estava num tempo e espaço, na realidade, né, que hoje cada vez mais é digital, e que o direito estava num tempo e espaço, numa lógica, numa linguagem Matrix. E foi assim que eu descobri o Legal Design, enfim, pelo LinkedIn, colocando o hashtag LegalUX, me associei à minha antiga sócia, aí, a Tessa Manuela da Legal Creatives. A gente fez muitas coisas juntas, algumas delas com o Jonathan no ano de 2019. Treinamos mais de 1.200 advogados juntas aqui no Brasil, e não tenho dúvida de que esse foi um impacto positivo para o mercado, porque cada vez mais a gente vê muitos projetos interessantes de legal design. O que eu gosto de deixar muito claro é que assim, o Visual Law é o output gráfico final possível de um processo que deveria iniciar com design thinking, com compreensão da cultura do cliente, com compreensão dos desafios e das dores, com a compreensão de qual é o tom de voz, qual é a marca, quais são as cores, o que essa cultura tolera ou não tolera, no que ela acredita, etc., para então você agregar alguns conhecimentos de design, de ilustração, eventualmente de quadrinhos, de vídeo, etc., e talvez produzir um documento final que a gente pode chamar de Visual Law, se for o caso. Então, acho que eu falei muito já também, Jonathan. Carol, as explicações estão tão legais que o tempo passou e eu nem vi também, né? E uma das
E uma das questões que eu tinha aqui era justamente a diferença entre legal design e visual law, que você já explicou, né? Então, na verdade, o visual law é o output, é o final ali, é o produto final entregue, né? E o legal design é uma metodologia, é um método aplicado lá para identificar a melhor forma de se comunicar, de orientar, né? De criar documentos jurídicos acessíveis para quem não é advogado, né? Acho que é esse o principal ponto. E que não precisa ser documento. Então, por exemplo, se a gente for pensar em legal design, muitas vezes para aplicar design de serviço à prestação de serviço jurídico. Então, um escritório pode, eventualmente, contratar uma consultoria de design de serviço. Mas que é muito importante que alguém tenha nessa equipe, então, que vai fazer essa consultoria, um conhecimento jurídico. Por quê? Porque agrega, né, nessa prestação de serviço, você saber como é o mercado, como são os clientes, qual é a relação, quais são as questões regulatórias envolvidas, eventualmente o que tem de realidade prática possível, né? Porque se você só coloca uma pessoa com uma língua mãe de design para fazer uma consultoria de design de serviço no escritório de advocacia, a fricção é muito grande. Não apenas por culpa ou responsabilidade do próprio designer, mas porque a gente sabe que existe essa divisão do mundo entre advogados e não advogados. E principalmente para os advogados, é muito difícil, né, se abrir para dialogar com pessoas que não tenham passado por 5 anos de direito. É muito difícil, a gente tem que fazer um meia-culpa aqui, né, eu diria. Então, não é só você pensar em documento jurídico, é pensar em desenho de sistemas. Então, fazer um desenho de sistema de resolução de disputa, por exemplo, pode ser bacana você ter um designer te ajudando nisso. Eventualmente, você pensar também na questão de serviço que eu te mencionei, ou você falar, bom, vamos produzir um novo produto, né? No sentido de, a gente não pode usar essa palavra no Brasil, mas vamos fazer aqui uma nova proposta de prestação de serviço jurídico do nosso escritório. Vamos fazer um processo aqui de cocriação, né, que é um processo de design thinking. Então, vamos imaginar aqui quais são os problemas que esse tipo de cliente tem, etc. Então, aplicar design ao direito. E aí o design é gigante, né? Que eu acho que é muito isso, a gente às vezes não conhece todas as áreas que o design tem. E ele é gigantesco. Então, acho que é bacana a gente desmistificar que legal design é só aplicar design gráfico ao direito ou ao compliance. Não. Eu acrescento isso. Legal, Carol. E eu queria entender, né, porque a gente tem uma organização muito grande, que é o Ânima Educação, né, e que ele se abriu para receber, né, essa inovação, vamos dizer assim, uma metodologia nova, né? E acho que a Paula também deve ter tido um trabalho fundamental ali, porque sem o papel dela ali de interagir com todas as outras áreas, né? E explicar aí como aplicar isso, eu queria entender os desafios que vocês tiveram, como foi na prática ali, porque vocês conseguiram bons resultados em pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? E isso é muito legal. E não é fácil fazer isso, principalmente em grandes organizações. Jonathan, aí, se Carol me permitir começar, que eu acho que o grande desafio como DPO, ele fala muito com os desafios do legal design, porque a premissa de um bom trabalho nesses dois campos de atuação é a multidisciplinariedade e a possibilidade de você fluir bem em vários tipos de campos de conhecimento, né? Então, a chave para um bom desempenho de um DPO, qualquer programa de compliance que queira alcançar efetivamente toda a companhia, que queira realmente alterar mindset, alterar comportamentos, você precisa ter um bom relacionamento pessoal e conhecer profundamente como a empresa funciona do ponto de vista de relacionamentos. A Carol soube entender muito bem algo que também que é algo que me faltava, que era a cultura. Porque quando a cultura, eu tenho 10 anos de Ânima, né? A cultura já está dentro de mim, eu não sei nem te falar onde que a cultura começa e onde que ela termina. E a Carol soube ler muito bem a cultura da Ânima, né? Algo que eu não sabia conscientemente. Então, aliando essas duas coisas, né? Relacionamentos interpessoais, você saber verdadeiramente
muito profundamente os relacionamentos dentro da sua companhia, como é que são as funções ali, como é que são os jogos de realmente liderança, etc., como que a empresa funciona, e, por outro lado, conhecer verdadeiramente a cultura. Isso do ponto de vista de comunicação interna, né? E do ponto de vista de comunicação externa, acho que as duas premissas são simplificar ao máximo, sendo que, né, simplificar sem perder a complexidade daquele conteúdo, né? O tanto quanto você puder, e ser transparente no sentido de honestidade mesmo, né? Já que você fez um mapeamento dentro da sua companhia, você fez a assunção de bases legais, você fez os gaps, análise de gaps, você implementou PDCAs, bom, você já está fazendo, já está na boa fé, já está fazendo tudo certo. A ideia é como transparecer isso de forma correta para o público externo, de uma forma não confusa, de uma forma inteligível, de acordo com os grupos específicos que você queira atingir, né? Que não one size fits all aqui não vai funcionar, né? Você vai falar de acordo com o seu público, e no caso da Anima a gente tem públicos muito diversos, como eu falei. Então é entender o público, as necessidades, as dores, e direcionar essa comunicação propriamente a esse grupo. Carol, vai lá. Perfeito, queria que você tivesse começado mesmo, porque é isso, ajuda muito, a Paula está lá há muito tempo, e a gente, enfim, foi costurando, olha, vamos validar isso antes de começar a executar, vamos, e eles são ágeis, né, eles têm uma cultura ágil, eles têm uma cultura de mesmo, assim, abraçar a experimentação, de inovar, então claro que é mais fácil, né, a gente falar sobre esse tipo de cultura, mas ouvir, então eu pedi para participar de uma reunião de onboarding, né, que aí ela, mas tem certeza? Tenho, posso, não tem problema, né, não, meu contrato de prestação de serviço tem cláusula de confidencialidade, você deixa? Não, deixa, vou ver com eles e tal, e aí fiquei lá só ouvindo, e foi ali que foi a grande sacada, né, essa questão de compreensão mais afinada, tanto da recrutadora ou da pessoa do RH que estava fazendo esse onboarding, quanto das pessoas estavam entrando naquela cultura, e algumas delas já temporárias ou já linkadas aí com contratos de terceirização, eram muitas pessoas que estavam entrando, então isso foi muito importante. Acho que, acima de tudo, você abrir o ouvido ajuda nesse processo. E como eu tenho formação em mediação também, eu brinco que isso facilita, porque aí você está sempre tentando compreender, você está, às vezes, já mapeando onde pode ter algum problema, algum ruído, alguma fricção entre departamentos, e junto com uma cliente tão, né, brilhante quanto a Paula, e que tem um trânsito tão bom internamente, conhece tanto a companhia, a gente vai, né, num trabalho de formiguinha para virar a formiga atômica. A empatia é fundamental, né? E o design utiliza muito isso, principalmente o design thinking, então, sem dúvida. Mas eu vou fazer algumas provocações aqui agora. Eu quero saber, né, até que ponto o legal design não pode ficar muito superficial, né? E qual o limite aí jurídico do discurso, né? O limite do discurso jurídico aplicado ao legal design. Então, vamos começar a provocar também, porque eu quero ouvir também as críticas, né? Eu vejo na internet que existe uma discussão, muitas vezes, de pessoas que criticam isso e tudo mais. Lenny Streck foi o principal. Tem outros também, né? Mas ele foi o principal. Então eu quero entender aí o que vocês acham dessas críticas. Eu acho que a divergência faz parte do jogo, né? E tem gente que não acredita mesmo, mas para a cultura da sua empresa, para a sua empresa funciona, se está resolvendo o problema, eu acho que é bacana utilizar, entendeu? Então, não existe aí certo ou errado, né, no legal design. Mas eu queria entender justamente a questão da superficialidade e a questão aí até que ponto a gente consegue, juridicamente, né, usar o legal design de uma forma integrada, aí, vamos dizer assim. Paula, quer começar? Pode ir, Carol, que eu só te complemento. Tá bom. Bom, primeiro, sempre tendo essa visão de que, assim, a validação técnica, né? Eu estou sempre validando com a Paula. Paula, eu quero simplificar isso, mas eu preciso que você valide tecnicamente. Paula, passou por uma redatora, porque a gente, obviamente, os documentos que chegaram, eles estão
com uma linguagem tecnicamente ok, né, de acordo com tudo que precisa estar de acordo com a LGPD, mas a gente faz uma simplificação de linguagem primeiro, né, trabalhando com redatores, pessoas formadas em letras, etc., para fazer algo que está alinhado com o tom de voz, porque a Ânima tem um manual de tom de voz, etc., de redação, e, por outro lado, que seja engajador, que seja compreensível, porque vem documento que ninguém entende, que está em juridiquês. E eu tenho 25 mil, 30 mil funcionários que precisam ler esse documento, que precisam querer entender esse documento. Então, nesse momento, eu estou sempre voltando com ela. Tecnicamente, você me dá um ok? Eu não posso assumir que tá bom, né? Então, acho que tem essa preocupação. Qualquer legal designer que queira usar os dois papéis, eu acho que vai falhar. Mesmo que seja formado em direito, mesmo que seja advogado, porque você precisa ter um Chinese wall aí entre uma questão e a outra. E, obviamente, isso sempre acontece na nossa relação. Por outro lado, eu acho que, no fim das contas, é entender até onde você quer ir, o que tem a ver com a tua cultura. Autenticidade funciona. Agora, fake it till you make it não funciona, né? Fingir que você é uma coisa quando você não é. Se você tem uma cultura engessada, hierárquica, enfim, que não tolera inovação, e etc., por que você vai botar uma coisa no teu contrato que não faz sentido, não dialoga com quem você é, né? O que você pode perceber talvez é bom, mas eu tenho muito litígio naquele contrato, sei lá, de prestação de serviço XPTO. É um contrato que sempre dá problema. Por que ele sempre dá problema? Será que ali as pessoas não estão entendendo as suas obrigações? Será que está claro o que cada um tem que fazer? Eu não sei se vocês conhecem uma prestadora de serviço, eles se chamam de gestora de saúde, mas é um plano de saúde, né, bem recente, chamada Alice. Vocês já devem ter sido impactados aí pelo marketing deles. Eu recentemente mudei meu plano de saúde para... Você não tem noção da experiência, Jonathan, Paula, você não tem noção. Assim, é a coisa mais maravilhosa que eu já tive na minha vida lidando com plano de saúde, e olha que eu já tive muito problema profissional, pessoal, de portabilidade, também cliente. Assim, e o contrato é preto, pink, porque a logo é pink, mas super num tom de voz próximo, de acordo com o que a ANS determina, mas assim, muito bacana. E eu fiquei mais feliz ainda quando me mandaram o contrato. Falei, nossa, vocês acreditam no legal design, que legal, mais uma razão para eu assinar esse contrato. Ai, que bom que você gostou, a gente tem um feedback muito bacana dos clientes mesmo, porque é um processo muito complicado, burocrático, as administradoras sempre estão querendo, né, colocar letra miudinha, te enganar, te dificultar as questões. Então, acho que essa experiência que o cliente acaba tendo quando tem, né, algum tipo de contrato para assinar com você, ou algum problema para resolver com você, eu acho que vale refletir. No judiciário, acho que tem uma noção básica de o que interessa eu falar para esse juiz, o que eu só estou copiando e colando lei, ou copiando e colando, né, precedente, que eu posso fazer de outro jeito. A gente já dialogou bastante com alguns juízes e desembargadores, que todos são unânimes em dizer, assim, gente, no Brasil não tem forma prescrita em lei, tem requisito, né, de validade de um contrato. Você tem que ter pessoas capazes, maiores, né, 2 testemunhas, se for título executivo, mas eu não tenho, assim, que necessariamente escrever em Times New Roman 12 e entregar um documento que está cheio de latim. Isso não é uma obrigação no Código Civil. Então, acho que apetite, como o apetite a risco é pessoal, apetite para inovar, o apetite para fazer diferente é pessoal, é organizacional. Não tem uma regra, você tem que fazer isso. Acho que pode ser interessante, vamos testar, vamos distribuir 2 ações no mesmo dia, uma com um pouquinho de simplificação de linguagem, perguntas e respostas, talvez uma linha do tempo, a outra a gente vai distribuir com 40 laudas, cheia de citação em latim, etc. Vamos ver como foi a vida dessas 2 ações que a gente distribuiu no mesmo dia? Contrato também. Então, tem que estar aberto a experimentar também, Jonathan, porque se você fala, não, eu tenho que tomar uma decisão e eu não posso voltar atrás, eu não posso mudar depois, eu não posso remodelar,
aí também fica difícil de você se abrir para legal design. Eu concordo com a Carol, eu tenho só uma posição mais extremada, porque eu penso no sofisma da dicotomia das preocupações. Então, assim, que é uma enganação, na verdade, né? Porque a empresa tem uma preocupação, de um lado, bom, como eu vou me defender e ter uma argumentação jurídica como base para eventuais ações individuais, coletivas, para provar para a fiscalização e para os juízes, tribunais, de que eu estou fazendo a coisa certa. E a outra preocupação do ponto de vista do meu usuário, do meu titular, será que eu estou passando a mensagem que eu quero passar? Ele está entendendo o que está acontecendo com os dados dele internamente? Ele está entendendo essa... Porque, no fim das contas, qualquer interlocutor dessas mensagens de legal design, video law, eles querem saber como que aquilo ali vai impactar a vida deles. Eles não estão querendo saber o resto. E a gente tende a achar, em primeiro lugar, né, que essas duas preocupações, elas andam separadas, que se eu fortalecer a minha argumentação jurídica, aí eu não vou poder ter uma comunicação fluida e visual e legal. E se, por outro lado, eu tiver utilizar um visual law com base no legal design, eu vou enfraquecer a parte da minha argumentação jurídica que vai mostrar para a fiscalização que eu estou em compliance. Isso é uma falácia. Essas duas preocupações, elas têm que existir mesmo, mas elas andam de mãos dadas. Se você fortalece uma coisa, você fortalece a outra. A grande pergunta é qual a metodologia e como você vai estabelecer essas duas coisas juntas, né? Porque hoje a gente está estafado desses documentos grandes juridiquês. Hoje a gente nem advogado está gostando mais desse tipo de documento, mas existe a cultura do brasileiro que quanto mais prolixo, mais inteligente, mais intelectual, etc. Então, eu acho que é uma mudança de cultura e mindset. É claro, tem empresas que estão prontas para isso, tem empresas que não estão prontas para isso, mas assegure-se, do ponto de vista do titular, do usuário, cara, pensa você, o que você quer receber? Você quer receber um privacy notice que vai te levar 8 horas para ler igual da Amazon, você não vai entender porcaria nenhuma? Ou você quer ver algo como o Jonathan apresentou, uma coisa super fluida, leve, inteligível e nada complicado, né? Não há dúvidas. O grande problema é que a empresa, qual é a metodologia da empresa, o que ela está apta a fazer ou não, mas do ponto de vista do usuário, não tem dúvida nenhuma mesmo. E só contando, a gente afinou mesmo, desculpa te interromper, Jonathan, mas a gente afinou mesmo essa decisão, vamos produzir um quadrinho, vamos começar, né, vamos fazer isso, porque eu recebi um quadrinho do STF, o STF fez um quadrinho com a Turma da Mônica anos atrás, eu fui me vacinar para a vacina da gripe lá na ASP não, na OAB, na CASP, e aí eles estavam dando no dia. E aí eu falei, nossa, eu já estava com essa vontade, agora eu vou atrás, vamos ver se a Paula compra a ideia e tal, porque assim, o STF tem TikTok, galera, vocês viram o vídeo? Tem TikTok, é incrível o vídeo. Então, assim, né, vamos lá. O Google, eu brinco, o Google mudou a vida quando todo mundo agora tem acesso à informação, né? Então, lá quando começou o buscador, eu acho que essa ideia de não advogados e advogados foi caindo por terra, porque as pessoas têm como acessar a informação, cada vez mais. E se a gente se coloca num pedestal de só eu tenho conhecimento, eu vou falar na linguagem do direito, de advogado para advogado, eu acho que a gente perde muito no processo, inclusive de compliance, porque, então, esses 25 mil, 30 mil funcionários da Ânima, que eu preciso, a Paula precisa deles, a companhia precisa deles, para que eles garantam, né, a segurança desses dados e façam os procedimentos adequados para que o programa de conformidade esteja ok, eles não vão entender o que eles têm que fazer e não vão querer fazer. Não, perfeito. Essa parceria de vocês deu tão certo que vocês estão fazendo um curso, não é isso? E eu vou compartilhar aqui um link especial para todo mundo no chat. Quem tiver interesse aí em continuar esse bate-papo com a Paula e com a Carol, né? Eu acho que é super interessante. Eu pretendo me inscrever. Tá? Conta um pouquinho dessa parceria de vocês. Eu acho que esse assunto é fantástico. Eu sou um fã, né, do legal design, já fiz cursos com a Carol, já fiz cursos com outras escolas também, né, mas eu acho que a gente precisa saber aplicar realmente nas situações. Eu vejo o mercado de privacidade e proteção de dados
muito fácil ou muito aberto para isso, né? Então, porque a transparência, né? Você entender aí o que as pessoas precisam receber de informação e de que forma é muito importante. Então, não só documentos, né? Mas é o que a Carol explicou, podem ser diversos tipos de materiais. Conta um pouquinho dessa parceria aí e vamos abrir aqui para o finalzinho para perguntas, porque a gente já está extrapolando um pouquinho o tempo. Acho que a gente tem aí alguns minutinhos a mais e se alguém tiver dúvidas ou perguntas, por favor, fique à vontade aí para perguntar para a Paula e para a Carol. Paula, você? Ou Pode ir eu? lá, Carol. Bom, eu acredito em parcerias e parcerias e parcerias, é isso. Acho que a gente não faz nada sozinho de impacto, e justamente porque a gente foi desenvolvendo uma confiança uma na outra, porque, né, a gente entende que a gente conseguiu fazer alguma coisa interessante, eu a convidei para se juntar aí e a gente fazer esse curso justamente nos primeiros dias de agosto, em que as multas aí ficam mais reais. A gente queria, inclusive, saber se alguém fez aniversário essa semana. Se tem alguém que fez aniversário aqui, a gente queria dar um convite aí de aniversário também. O nosso amigo Jonathan compartilhou um link especial do próprio eComply, vocês têm aí um acesso com uma condição especial, mas a gente queria dar um convite se alguém fez aniversário essa semana ou no mês de julho. Então, fica o convite aí, a gente deixa depois nosso e-mail. Se for o Mas caso, tem que entre em contato comprovar, com a né? gente aí. Tem que comprovar o Tem que aniversário. comprovar! Tem que comprovar o aniversário, Vamos tem que mandar mandar. depois os seus dados, a Vocês vão utilização do ter que documento coletar vai ser dados única e pessoais. exclusiva para fins de comprovação do alegado e posteriormente nós vamos apagar. Exatamente. Que Exatamente. pena, meu Mas nível espero em que vocês abril aqui, ó, possam o Maurício participar. falou. Mas, Em Maurício, entra lá, vamos com a gente, que vai ser divertido. Eu tenho certeza que, no mínimo, Aí, vai a ser Camila, divertido. ó, a Camila. Camila, comprove pra gente. Boa, Manda. Camila! Boa! Então, fechado, Camila. Depois você entra em contato com a gente. Por favor, eu vou colocar meu e-mail. Fica o e-mail para todos vocês também. Aí, o que eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Mas a gente acredita que educação e diálogo e cocriação é o jeito para lidar com o desconhecido, já que, né, é uma regulamentação ainda muito virgem, entre aspas, ou eventualmente virgem de interpretação no Brasil. Então, estamos aí. Legal, a gente não tem nenhuma questão aqui que surgiu no Q&A, mas eu queria agradecer demais a participação de vocês duas, Paulo e Carol, parabéns pelo trabalho, né? Vocês fizeram muitas coisas aí que parecem impossíveis, né, no dia a dia das empresas e vocês conseguiram realizar, e isso é muito legal. Eu queria avisar a todos que nós temos uma pesquisa ao final do evento, né? Então vocês podem avaliar aqui o conteúdo, né, de todo o evento. Eu gostaria que vocês participassem da pesquisa. Tem muita gente aqui agora se manifestando no chat, eu não estou conseguindo ler tudo, se vocês puderem ver, mas eu acho que eu vou deixar a palavra final aí, uma palavra rápida, Carol, Paula, para vocês passarem a mensagem final desse evento, e eu agradeço demais aí a amizade de vocês e a disponibilidade de participar. Eu queria agradecer muito ao Jonathan, ao Lucas, ao Roque, todo mundo. Muito obrigada também para todo mundo que está assistindo. Tem os amigos aqui também, tem a Laila aqui, tem a Lourar, tem a Verusca. Muito obrigada por nos prestigiarem, todo mundo. E eu acho assim que não tem assunto melhor do que privacidade e proteção de dados para a gente começar a fazer uma mudança social no direito, sabe? Já é um assunto muito próximo à inovação, muito próximo à tecnologia, muito próximo à inteligência artificial, e realmente é o tema, né? O direito digital é o tema para a gente tratar desses assuntos que vão ali um pouco à borda do que a gente considera como tradicional, né? E vai além, supera esse mercado de trabalho, essa forma de operar do jurista mais tradicional que a gente precisa, né? Eu mencionei lá o Lenny Streck por causa da crítica dele, depois vocês dão uma olhada, a crítica que ele fez lá ao Legal Design ao Visual Law, ele até confundiu alguns conceitos que ele acha que não aprofundou, enfim, mas acho que uma crítica dessa só dá mais voz para a gente realmente superar esse distanciamento irreal que o direito hoje promove.
E a privacidade, a proteção de dados é justamente para aproximar o titular de toda a dinâmica de relacionamento com a empresa e de fluxo de dados dele, porque, afinal de contas, a gente está tratando de um direito fundamental, né? Não é ainda proteção de dados na Constituição, né? Mas daqui a pouco, com certeza, vai ser, privacidade já é. Então, é realmente a matéria maravilhosa para a gente fazer essa aproximação e tratar desses assuntos mais inovadores. Eu acho que é o carro-chefe aí para a gente tocar esses assuntos. Muito obrigada, Jonathan, Roque, Lucas, principalmente os participantes aqui e as participantes que ficaram até o final. Eu sei que o tempo de vocês é precioso. Eu agradeço muito o entusiasmo. Obrigada, Verusca. E obrigada, Jonathan. É sempre uma alegria fazer qualquer coisa com você. Muito, muito obrigada, viu? Espero, sinceramente, revê-los e revê-las todas aí no nosso curso no início de agosto aí. 3 dias para a gente fazer um intensivão de Privacy UX. Obrigada. Legal. Esse vídeo, esse webinar, esse evento vai ficar gravado, a gente vai compartilhar depois também nas redes. E, mais uma vez, muito obrigado a todos, aos participantes, a vocês duas, ao Hauck, ao Lucas. Foi um sucesso, eu só agradeço. Muito obrigado a vocês. Lucas, we can finish now. Thank you.